Neste episódio, dicas de liderança para você aplicar na vida real a partir de agora. Eu sou o Dalton Ribeiro e esse é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Começando então com a série de dicas que vão rolar aqui neste episódio. A primeira dica é sobre o processo de tomada de decisão. Para você que é líder, você sabe que você toma decisões o tempo todo, né? Faz parte do papel do líder tomar decisões rotineiramente. Algumas decisões são decisões operacionais, algumas decisões aí no nível tático, e outras decisões aí no nível estratégico. Quanto maior você está na hierarquia, mais estratégicas passam a ser as decisões. E, é claro, o desdobramento dessas decisões passa a ter um efeito muito maior em termos de organização, em termos de posicionamento da sua empresa. E aí, além de tomar decisão, você também precisa ficar ligado que você precisa comunicar essa decisão, formas de comunicar essa decisão. E dependendo de para quem você deve tomar a decisão, você também precisa aí avaliar o quanto você quer expor dos motivos que levaram você a tomar essa decisão. Em níveis mais altos, você está explicando para o mercado, para os seus acionistas, para os membros do conselho de administração, você precisa explicar, você precisa dar satisfação dos motivos que você considerou para tomar aquela decisão, de por que você tomou aquela decisão. Se você está lá no nível lá em cima, você quer comunicar para todos os empregados, para a base toda, você não precisa necessariamente entrar no mérito de por que você tomou aquela decisão. Você até pode, mas você já não é mais obrigado e você pode filtrar ali as informações que você pode estar passando. Então, comunicar a decisão faz parte, né? Observar como é que você vai comunicar essa decisão que você tomou. Agora, uma das grandes dificuldades é você manter essa decisão, né? Manter a decisão que você tomou, porque muitas das vezes você vai tomar decisões que são polêmicas, que serão criticadas. Então, manter-se firme, confiança ali é fundamental para você ser visto como uma pessoa que toma decisão e que segue no caminho das decisões que você tomou. E aí tem coisas aqui que eu queria compartilhar para você que você pode aplicar na vida prática aí. Uma delas é o modelo de Jack Welch de tomada de decisão. Jack Welch é famoso ACO da General Electric, um dos líderes mais influentes do século passado, com várias técnicas aí aplicadas. Tem uma vasta literatura aí sobre os processos implementados aí pelo Jack Welch. E uma das técnicas, e inclusive uma vez perguntaram para o Jack Welch, de tudo aquilo que ele aplicou, o que deu mais resultado, né, na vida dele. E ele não teve dúvidas em dizer que a técnica do workout para tomada de decisão é algo que ele implementou na GE e depois ele ensinou para as pessoas que também implementaram, que foi algo sem dúvida que revolucionou exatamente o processo de tomada de decisão na GE e levou a GE a economizar milhões, se não bilhões de dólares, segundo o próprio Jack Welch. E como é que funciona essa técnica do workout que você pode aplicar aí na sua equipe, aí na sua empresa? Bom, a técnica do workout basicamente ela consiste em você tirar o líder do processo de decisão. Exatamente, em você delegar o processo de tomada de decisão para a equipe. Ou seja, quando você tem um problema que é identificado pela própria equipe, a própria equipe tem que trabalhar ali para encontrar uma solução. E a equipe só vai até o líder para apresentar a solução que ela mesma encontrou para aquele problema, para aquele desafio. E aí e aí é uma regra do método, né? O líder só pode dizer sim ou não. Ou seja, ou ele aprova e diz, ok, aprovado, fica com a implementação, ou ele diz não, reprovado por isso, por isso, por isso. Mas ele não participa, veja, ele não dá ideias, ele não dá sugestões, ele não participa da discussão para encontrar a solução. Ele só pode dizer sim ou não. Então, o que traz isso de benefício? Primeiro, agilidade, né? O líder não precisa participar da discussão para encontrar a solução. Você economiza uma quantidade enorme de tempo para você que é líder. E às vezes fica ali naquelas reuniões para discutir sexo dos anjos, né? Então,
tem um problema, já discute, já me traz a solução, né? Você levar o problema para o líder resolver é o famoso delegar para cima, né? Eu não consegui encontrar a solução, vou ver se meu líder encontra, vou passar trabalho para o meu líder. Não é isso que você tem que cultivar. Essa técnica do workout tem exatamente essa finalidade. Você delegar para a sua equipe, que ela tome a decisão, que ela encontre as soluções e só te leva para aprovação. E aí é sim ou não, aprovado ou rejeitado. Se está aprovado, se a equipe leva uma ideia para o líder e você como líder aprova, isso empodera a tua equipe. Aquela equipe agora, ela sabe que ela encontrou uma solução que foi aprovada pelo seu líder. Então agora ela vai implementar aquela solução. Você dá poder, você empodera a sua equipe para ela continuar solucionando problemas futuros que virão. Se você rejeita, se é que por algum motivo você não gostou daquela ideia, você rejeita, você diz por que você rejeitou aquela ideia, e aí o feedback é fundamental, a equipe volta para trabalhar numa nova solução, agora com o feedback que você deu, por que não é boa aquela solução, ou por que ela tem que ser melhorada. E aí a equipe volta, trabalha numa nova ideia, que ela vai submeter novamente, só para você dizer sim ou não. Bom, é claro, fica muito claro que quando as decisões, as soluções são encontradas pela própria equipe, ela vai estar muito mais engajada. Ela não precisa mais ser convencida a aplicar uma solução que veio de cima para baixo, porque as soluções são no sentido contrário, é sempre de baixo para cima. Então você empodera a sua equipe. E uma dica ainda nesse contexto de tomada de decisão é que você precisa apoiar, defender e manter a decisão que você tomou a respeito daquela solução. Então, se a sua equipe tomou uma decisão, você confia nessa equipe e você precisa defender aquela tomada de decisão. Eu tenho uma história que aconteceu comigo no início da minha carreira e eu aprendi naquele momento a importância que era isso pelo lado do empregado, pelo lado do membro da equipe que toma uma decisão. Eu trabalhava numa empresa de navegação e eu precisava tomar uma decisão a respeito de uma carga de ser aceita ou não para embarcar no navio. E naquele momento eu tomei uma decisão que era não embarcar aquela determinada carga, em privilegiar uma outra carga, e eu tinha motivos para tomar essa decisão. Eu estava embasado para tomar essa decisão. E eu tomei essa decisão. Só que essa minha tomada de decisão, né, como acontece, como é possível nas tomadas de decisão, ela foi criticada, ela foi questionada por uma outra pessoa que era um par meu. E essa pessoa que era um par meu, ele ficou tão aborrecido que ele levou o assunto para a diretoria, né? Eu era um analista, um outro analista ficou chateado, aborrecido, fez uma queixa com a diretoria. E aí, naquela ocasião, o diretor ligou então para minha gerente, dizendo que eu tinha tomado uma decisão que tinha um impacto, como se eu não tivesse avaliado os impactos daquela decisão. E aí a minha gerente, sem saber dos motivos pelos quais eu tinha tomado essa decisão, no telefone para o chefe dela, que era o diretor da empresa, falou o seguinte: olha, se o Dalton tomou essa decisão, ele teve as razões dele. Então, se ele tomou essa decisão, eu confirmo a decisão que ele tomou, a carga não embarca. E ela falou isso olhando para mim, né? Ela sentava numa mesa em frente à minha, ela atendeu, ela fez questão de mostrar que ela tinha comprado a minha decisão, que ela apoiava a minha decisão, e a carga não embarcou de fato. E aí, depois da ligação, eu fui lá, levantei, né, fiz questão de dizer por que eu tinha tomado aquela decisão, e ela, mais uma vez, confirmou de que eu tinha tomado a decisão certa. Esse apoio do líder, o que causou em mim? Cara, me empoderou. Cara, eu tomei uma decisão, eu tinha um conhecimento para tomar essa decisão, eu tinha a capacidade de tomar essa decisão e a minha líder apoiou a minha decisão. Isso mostrou para mim que eu podia tomar novamente decisões e provavelmente isso teve um impacto na minha carreira que nem essa gerente consegue dimensionar aquilo que ela fez. Mas aquilo me deu o poder de continuar tomando decisões que, na minha visão, era para o bem da empresa, não era para agradar fulano ou ciclano. Então, você, como líder, tem que fazer o papel que essa minha gerente fez nessa ocasião. Isso foi lá no início dos anos 2001. E eu nunca esqueci. Por quê? Porque foi impactante para mim e foi um aprendizado que eu levei e depois eu repliquei isso algumas vezes na minha vida. Ou seja, alguém da minha equipe tomou a decisão está tomada e eu vou defender aquela decisão. Então isso é importantíssimo nesse processo de tomada de decisão.
Muito bem, aplica no seu dia a dia que você vai ver o resultado. Segunda dica de hoje, segundo dia de hoje, não, segunda dica deste episódio, ele tem a ver com expressar de maneira clara as suas expectativas. Você que é líder, uma das coisas que eu falo e que eu falo sempre que você deve aplicar no seu dia a dia é deixar muito claras as suas expectativas em relação a todos os membros da sua equipe. Isso você deve fazer não só no momento da contratação, né? Na contratação é uma obrigação você fazer, mas você tem que lembrar que toda vez que essa pessoa da sua equipe for promovida para uma nova função ou ganhar um novo projeto para coordenar, é fundamental que você deixe claro as suas expectativas enquanto líder, as suas expectativas que você tem para aquele trabalho, para aquele resultado que aquela pessoa vai executar. Por que isso é importante? Porque isso não pode estar nebuloso, isso não pode ser uma área cinzenta. Tem que ser muito claro para a sua equipe quais são as suas expectativas enquanto líder em relação ao trabalho delas. E como é que você faz? Depois que você alinhou essas expectativas, preto no branco, conversa olho no olho, você precisa acompanhar aquilo acontecendo. Então, é aquela dobradinha, follow-up mais feedback. Você faz o follow-up, faz o acompanhamento e dá feedback sempre que for necessário. E para isso virar uma rotina, eu vou sugerir que você implemente a famosa reunião semanal de 15 minutos. Essa reunião semanal de 15 minutos é uma reunião que realmente tem que durar 15 minutos e ela é uma reunião pré-programada onde você só vai fazer 3 perguntas. Sim, ela está tabulada para acontecer dessa forma. E a sua equipe, inclusive, já vai estar preparada para responder dessa forma. E as 3 perguntas são: quais foram os resultados alcançados na última semana? E ela é simples, direta e objetiva. A resposta que você espera é a pessoa pontue os pontos alcançados, avançados na última semana. Ou o que você tem feito, o que você fez de importante na última semana. Segunda pergunta: como você está indo em direção ao plano previamente traçado. Esse plano pode ser a expectativa que você definiu no começo, se for o projeto, pode ser o resultado do projeto, pode ser uma meta importante, a principal meta que ele tem que acompanhar. Então a pergunta é: como você está indo em relação ao plano? E a resposta é: estou indo bem, estou indo mal, estou atrasado, não estou atrasado, tive uma dificuldade, mas já ajustei. Sempre, perdão, informando a evolução, sempre olhando na direção do objetivo. E a terceira pergunta é: como é que eu posso te ajudar? Nesse caminho, nessa jornada, se você encontrou desafios, como é que eu posso te ajudar? 3 perguntas então: quais foram os resultados da última semana, como você está em relação ao plano e como é que eu posso te ajudar? E aí você deixa claro que a sua posição ali é tirar os obstáculos, é ajudar ou orientar a sua equipe, aquele funcionário especificamente, a atingir o objetivo dele, que está, obviamente, alinhado com as suas expectativas. Ainda dentro dessa dica, né? Ainda dentro dessa dica, eu queria deixar aqui mais um caso, aqui mais um exemplo de como é que acontece muitas vezes. Essa aqui eu já vi acontecer diversas vezes, tanto em empresas onde eu trabalhei, como em empresas para as quais eu dou consultoria, que é aquele caso clássico da promoção, né? A pessoa é um ótimo técnico, está trabalhando super bem e aí ela é promovida para o cargo de gestor. Nesse momento, é claro que as expectativas mudam em relação a essa pessoa, mas dificilmente existe esse alinhamento de expectativas preto no branco. Existe essa definição clara de quais são as expectativas. E aí fica aquela questão do subentendido, e o subentendido é sempre uma droga. Então, quando você promove alguém, principalmente se ela estiver sendo promovida para um cargo de gestão, é necessário o alinhamento de expectativas. E aí depois isso elimina o problema que acontece muitas das vezes da pessoa ser logo depois demitida, né? Você promove e depois demite, porque não deu certo. Por que não deu certo? Ou porque a pessoa não tinha capacidade, ou porque ela não tinha capacidade, mas ela podia ter adquirido aquela capacidade, aquela habilidade, se tivesse ficado claro desde o começo que era essa a expectativa. Vamos lá, vamos para a terceira dica. Terceira dica deste episódio, terceira dica de hoje é importante. Esse aqui é muito importante. E você, como líder, pode estar
errando, falhando exatamente aqui. A dica é a seguinte: só promete aquilo que você pode cumprir. Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que reforçar o óbvio, porque às vezes a gente falha exatamente no que é o óbvio. Só promete aquilo que você pode cumprir, principalmente se tiver dinheiro envolvido. Meu irmão, se tiver dinheiro envolvido, aí é que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você promete. Ah, mas eu não disse eu prometo, mas aquilo que você fala, aquilo que você dá certeza, ou melhor, aquilo que a pessoa compreende como uma certeza, ela vai ficar na expectativa. E muitas das vezes você precisa evitar uma expectativa incorreta. Às vezes na sua fala pode ter algum tipo de ambiguidade, pode gerar algum tipo de confusão. As palavras que você usa para aquela pessoa podem mudar completamente o sentido daquela fala. Então é muito importante você prestar atenção naquilo que as pessoas estão entendendo do que você está prometendo ou daquilo que tem a conotação de uma promessa. Uma coisa que você precisa se preocupar nessa linha é, por exemplo, tem um exemplo clássico, né? É que às vezes você menospreza a expectativa. Você às vezes promete e aí não cumpre porque você está menosprezando a expectativa. Só que isso mina a sua liderança. Por quê? Porque mina exatamente aquilo que é base de qualquer relacionamento, que é a confiança. A pessoa para de confiar em você, porque você prometeu uma coisa e não entregou. Ela não vai esquecer. Você vai esquecer, a pessoa não vai esquecer. Um caso clássico que você pode evitar, principalmente se você está no nível de liderança intermediária, e já vi acontecer, né? Já vi acontecer isso algumas vezes, é o seguinte: o gerente ele vai buscar uma promoção para uma pessoa da sua equipe, né? E ele fala isso para a pessoa. Esse que é o erro, né? Tipo assim, coisas tipo, eu vou tentar uma promoção para você, cara, você está merecendo, eu vou tentar uma promoção para você. Não promete isso. Ah, mas eu estou falando que eu estou tentando. Não interessa, lembra a expectativa? A expectativa da pessoa passa a ser automaticamente vou ganhar uma promoção. Então não faça uma coisa dessa, não cometa esse erro. Eu mesmo já cometi esse erro no passado, inclusive às vezes já prometi assim, o seguinte erro. Já estava combinado e alinhado com o diretor a promoção daquela pessoa, da minha equipe. E aí, beleza, eu falei, cara, consegui para você aquela promoção. Na hora de efetivar a promoção, aí o meu erro foi avisar antes de efetivar preto no branco. Na hora de efetivar, aí muda o cenário, muda a regra. Não, em vez de ser 20% de aumento, vai ser 5% agora, 5% daqui a 6 meses, 5% no ano que vem. Mas, bicho, não foi isso que a gente tinha combinado, e aí você às vezes já se antecipou e já prometeu para a pessoa da sua equipe. Não cometa esse erro. Promoção é só quando está preto no branco, registrado, homologado, confirmado pelo RH, quando já foi para o sistema. Foi para o sistema e beleza. Aí você pode dizer, aliás, nem diz, né? Espera para dizer, para comunicar junto com a pessoa do RH, porque aí fica oficializado mesmo, preto no branco. Então, nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Isso também funciona quando você tem alinhamento de expectativa para cima, né? Às vezes é uma promoção de baixo para cima. Então, você, em relação ao seu líder, é um caso até que eu sempre gosto de mencionar, eu era analista econômico financeiro numa empresa e eu estava ali acompanhando os resultados, né? E quando chegava no final do mês, vinha aquela pergunta clássica do diretor da empresa e passava na minha mesa e falava, e aí, Dalton, tudo bom? Tudo bom. E aí, como é que vai ser o resultado desse mês? E é claro que ele esperava que eu dissesse qual é a expectativa do resultado. Afinal, a gente estava ali a 2 dias de terminar o mês e eu já tinha informações suficientes para dar uma estimativa do resultado. Só que você sabe como é que é, né? Lei de Murphy. Aconteceu uma ou duas vezes, nas primeiras vezes, de vir um pombo sem asa, né? O famoso pombo sem asa, que pega na tua cabeça, derruba tudo. Coisas que não estavam no plano e acontecem lá no último dia, né? E aí, tipo, eu tava, chefe, vai dar 500 mil de resultado. Aí quando chegava lá no final, acontecia alguma coisa, em vez de dar 500 mil, dava 400 mil. E aí passava o mês, virava o mês, e aí, Dalton, aqueles 500 mil, foi isso mesmo? Não, chefe, sabe como é que é, né? Agora é 400 mil. E aí ele, obviamente, gerava essa decepção, essa frustração. Para isso não acontecer, aí eu percebi, uma vez eu fiz, duas vezes, eu falei, agora eu entendi aqui. Para não quebrar essa expectativa, eu passei a fazer o inverso. Então eu achava que ia dar 500 mil, ele passava na minha mesa e perguntava, e aí, Dalton, quanto é que vai dar? Chefe, vai dar uns 300 mil. E aí eu sabia que ia dar uns 500, mas eu já botava ali a margem de segurança, porque é melhor
Às vezes é melhor você diminuir a expectativa. É melhor você superar a expectativa do que você frustrar uma expectativa. Então o que eu fazia? Eu falava assim, olha chefe, 300 mil. Aí chegava o resultado, dava 380, dava 420, ou até dava 500. E aí quando eu falava, e aí? E aí quando ele passava depois do fechamento do resultado pela minha mesa e perguntava, e aí Dalton, deu 300 mil? Eu falei, chefe, na verdade foi até melhor. Deu 400 mil, deu 500 mil. Aí ele ficava super feliz, né? Porque eu tinha errado. Mas quando você erra para baixo, na expectativa, ou seja, o resultado real supera a expectativa e ninguém se importa muito com o erro. Então eu já fazia, e aí de novo, calibrando a promessa, a minha promessa de resultado, depois eu superava aquela promessa. É sempre melhor superar a expectativa. Então, mais uma dica para você que é líder e que também tem que, às vezes, fazer estimativas para o teu chefe, para o dono da empresa. E se você é o dono da empresa, você também faz estimativa. De repente, faz estimativa para você mesmo, para a tua família, para os gastos do mês seguinte. Então, seja conservador. Vai dar para fazer aquela viagem? Rapaz, não vai dar para ir para Orlando, não. Mas eu acho que para Santa Catarina, lá para o Beto Carreiro, vai dar. E aí, se o resultado vier como você espera, você leva a sua família para Orlando. Muito bem. Mais uma dica aqui, quarta dica de hoje. Use sempre o humor. Sempre que possível, use o humor. Bom, primeiro, por que você vai usar humor? Bom, primeiro porque o riso é a menor distância entre duas pessoas, né? Você quer se conectar com uma pessoa, faz ela rir, né? Cause aquela descontração no ambiente e aproxime-se da pessoa. Claro, sempre com bom senso, sempre com integridade e ética, né? Piadas depreciativas, depreciando outras pessoas, são completamente fora de questão nesse quesito. Agora, é inegável que o humor, né, dentro do ambiente de trabalho, ele tem vários benefícios. Um deles é o clima. Né? Óbvio que o clima da equipe passa a ser mais leve, é mais positivo, a galera está mais descontraída quando você tem humor ali aplicado. Você aumenta, né, rir gera alegria, gera aumento da sua energia emocional. E aumento da energia emocional tem dois efeitos super positivos. O primeiro é o aumento do engajamento. Se você está mais feliz, você está mais engajado. E o outro é o aumento da produtividade. Se você está mais feliz, você se torna mais produtivo. E é interessante, então, você aumentar essa energia emocional. E mais um outro ponto interessante, né? Você acaba sendo admirado pela equipe por manter o humor. Então, mesmo em situações de pressão, às vezes você tem que dar uma descontraída. Aliás, é nas situações de pressão que você, como líder, tem que entender o que está acontecendo, perceber que o clima está caindo, que a galera está tensa, estressada, e entra com humor. Entra com humor exatamente para quebrar aquele clima negativo e levantar o clima, levantar a produtividade, aumentar o engajamento. Então, use o humor de maneira saudável, promova isso, estimule isso. As pessoas precisam rir. A gente precisa dar alegria no ambiente de trabalho. Mais uma dica para você já colocar em prática hoje. Quinta dica. Na verdade, é mais do que uma dica, né? É aquela velha questão, né? O que é mais importante? Ser querido pela sua equipe ou ser respeitado pela sua equipe? O que você prefere? Pensa aí. Ser querido ou ser respeitado? Primeiro ponto importante aí. Ser respeitado é diferente de ser temido. Tem muita gente que confunde isso, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, muito pelo contrário. Tem gente que é temido e acha que as pessoas o respeitam. Não é respeito, é medo. E tem um problema. Se as pessoas temem você, as pessoas geram ressentimento. Isso gera ressentimento nas pessoas. O temor está associado a ressentimento. Então as pessoas vão ficar esperando a primeira oportunidade para te descontar aquilo, né? Para não ter medo. Ninguém gosta de ficar acuado, ninguém gosta de ter medo. Então, na primeira oportunidade que a pessoa poder tomar vantagem ou te prejudicar de alguma forma, ela vai fazer isso. Não é isso que você quer como líder, obviamente. Então, medo não tem nada a ver com respeito. Aliás, as pessoas não respeitam as pessoas que elas têm medo. Elas têm medo, é diferente. Ser respeitado é diferente. E você pode ser querido e respeitado. Aliás, é muito mais fácil você ser respeitado quando você é querido. Tem alguma pessoa que você goste muito e que você não respeite? Não, difícil encontrar uma pessoa que você gosta muito que você não respeite. Você respeita exatamente porque você gosta. Então você pode ser uma pessoa querida e respeitada. Isso não é uma escolha. Tem que ser os dois. Você tem que ser sim uma pessoa querida
pela sua equipe e tem que ser uma pessoa respeitada. E o respeito tem muito a ver com confiança, com integridade, com ouvir as pessoas, com saber conversar com as pessoas. E aí a gente já entra na próxima dica, que é o domínio da comunicação um a um. O domínio da comunicação em particular. Você que é líder precisa dominar esse tipo de comunicação. Porque é nesse tipo de comunicação que você constrói as bases do relacionamento. E se o seu liderado não confiar em você, não tem engajamento, não tem produtividade, não tem resultado. E você constrói isso muito nas oportunidades que você tem de ficar ali um a um. Porque às vezes você comunica para a equipe, né? Você dá mensagens, recados, mas quando você está ali no particular, no um a um, é que você tem uma grande oportunidade de criar um relacionamento. E aí sim, de você criar e de fazer brotar essa questão do respeito, de você ser um líder querido, admirado, é ali no um a um que isso acontece, no relacionamento com cada um dos membros da sua equipe. Então, toda a oportunidade que você tiver desse encontro um a um, isso inclusive pode ser planejado para isso acontecer pelo menos uma vez por mês, essa oportunidade, isso é uma oportunidade que você tem que aproveitar muito bem, você tem que cuidar muito bem desses momentos. E aí, por exemplo, o que você, nessa conversa, uma coisa que você não pode perder nunca, se você está conversando com a pessoa, se aquele momento um a um, esteja presente para aquele momento. Né? Então, se você está conversando com uma pessoa, olhando no relógio, atendendo o telefone, interrompe aquilo, né? Interrompe aquilo para falar no telefone, não faz sentido aquilo, a pessoa vai ver que ela não está... que ela não é importante para você. Então esteja presente para a pessoa. Você estar presente é a maior demonstração de valorização da pessoa que você pode fazer. É que você está dedicando o seu tempo para ela naquele momento. Isso é fundamental para você cultivar esse relacionamento de confiança. Uma outra coisa que tem que cuidar é observe atentamente o que está acontecendo na sua equipe. Perceba mudanças, às vezes são sutis essas mudanças, mas mudanças de humores, mudança no clima, e às vezes é mudança pontual com uma pessoa. Você sabe que uma das coisas que acontecem muito, sabe aquele controle de tráfego aéreo, né? Aquelas pessoas que estão ali controlando os aviões que pousam, que decolam, aquilo ali é uma tarefa, uma atividade extremamente estressante, né? Ali aquelas pessoas estão lidando com vidas, né? Centenas de vidas, cada aeronave daquelas são centenas de pessoas ali dentro. E é uma atividade estressante, de alto risco, né? O trânsito, o tráfego aéreo é muito grande, principalmente nos grandes aeroportos. Então, ali é uma atividade extremamente estressante de comunicação, de alinhamento, de olhar, de comunicar, de passar informação. E aí o supervisor, uma das funções do supervisor é observar se algum dos membros da tua equipe, da equipe de controladores, está emocionalmente abalado. Se aconteceu alguma coisa, se ele está com um comportamento diferente. Ele é treinado para isso. Essa é a expectativa que é gerada por um supervisor de controle de tráfego aéreo. Por quê? Imediatamente ele tem que tirar aquela pessoa daquele ambiente, distribuir ali as aeronaves que ele está monitorando para outros controladores, conversar com ele e entender se aquilo é uma situação pontual ou se aquilo é uma situação que é crônica, se ele está realmente sofrendo, tem algum problema em casa, algum problema com a família e que pode prejudicar a tomada de decisão, a performance dele naquela atividade. O líder ele precisa ter essa observação, essa visão clínica para poder tirar aquela pessoa, porque essa atitude pode salvar centenas de pessoas, pode evitar um acidente aéreo. Se você não está ligado nisso, e dependendo da atividade que você está, ela pode ser igualmente estressante e igualmente arriscada, você precisa ter uma pessoa olhando o tempo todo para a equipe, observando o que está acontecendo. Então, e aí, um papel de quem está observando, um papel de uma conversa um a um, é exatamente essa: entender a situação para poder tomar decisões, as decisões mais acertadas. Que inclusive foi uma coisa que aconteceu aí, eu vi de muitos líderes aí que eu acompanho, que eu mentoro, que eu dou coaching, que aconteceu na pandemia. Aconteceu muito, né? As pessoas tinham, às vezes, familiares internados, pessoas doentes, ou às vezes até perdiam pessoas numa quantidade fora do normal, né? A incidência disso era fora do normal.
E aí, muitas das vezes, o líder teve que entrar, foi forçado a entrar nesse papel de estar fazendo um acompanhamento um a um, sentindo ali cada pessoa, se tinha condição, se não tinha condição de trabalhar, e até colocando aquela pessoa de licença, entendendo que era melhor ela estar de licença do que ela estar ali sem ter a concentração, sem estar focada ali naquela atividade. Isso aconteceu muito, principalmente no começo da pandemia, nos primeiros meses do ano passado, e aí acabou depois entrando para a rotina, né? Muitos líderes tiveram que na marra, na força, desenvolver essa habilidade. Eu ajudei alguns deles, graças a Deus eu pude ajudar alguns desses líderes nesse desafio. Então, dominar a comunicação é fundamental. E principalmente essa comunicação, especialmente essa comunicação do um a um. Coloca isso em prática. Pega essas dicas todas. Faz um compilado disso. Se for preciso, ouve de novo esse episódio e começa a colocar em prática. Hoje você vai ver o resultado que isso vai gerar na sua liderança, na sua equipe. Você vai ver os resultados e depois você pode até compartilhar esses resultados comigo. E aí, curtiu esse episódio? Curtiu essas dicas? Bom, se você curtiu essas dicas, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Você está ouvindo no podcast, no Spotify, no Apple Podcast? Compartilha com outras pessoas. Coloca aqui a sua avaliação. Você está assistindo no YouTube? Você está assistindo o Daltoncast no YouTube? Compartilha também com outras pessoas, com outros líderes, para que esse conteúdo chegue a maior quantidade de pessoas, que as pessoas coloquem isso em prática. E óbvio que o resultado no coletivo é sempre mais poderoso do que o resultado individual. Se você já me segue no Insta, pode fazer pergunta, comenta também. Provavelmente tem um post desse episódio lá no Instagram. Comenta lá o que você achou desse episódio. Quer fazer pergunta? Manda um direct para mim lá no Insta. Eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida que você tenha em relação a esse conteúdo que eu compartilhei com você aqui hoje. O meu Instagram, meu perfil no Instagram é daltonribeiro.oficial. Procura lá que você vai me encontrar e manda lá pergunta, manda sua dica, seu comentário, sua sugestão. Quem sabe eu acato a sua sugestão e gravo um podcast para responder algum questionamento, alguma dificuldade que você tenha aí enquanto líder. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você esteja acompanhando, que esteja curtindo os episódios aqui na segunda temporada do Daltoncast, Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.